Saudações, meus caros ouvintes. Aproximem-se, pois hoje lhes trarei contos de mistérios profundos, ocorridos nas vastas e indomadas terras selvagens da América do Norte. Muitos se aventuram por esses parques nacionais, lugares de beleza estonteante, mas também de perigos insondáveis. A cada ano, centenas de pessoas desaparecem nessas imensidões. Embora a natureza selvagem possa por si só explicar muitos desses sumiços, alguns casos desafiam qualquer lógica. Há desaparecimentos que ocorrem em circunstâncias tão bizarras que nos deixam a questionar a própria realidade. Pessoas que somem num piscar de olhos, vigiadas num instante e evaporadas no seguinte, sem deixar rastro. Outras vezes, após buscas exaustivas sem sucesso, são encontradas em locais incrivelmente distantes, quase inacessíveis, como se tivessem sido transportadas por forças desconhecidas. Preparem seus corações, pois vou lhes narrar alguns desses enigmas inexplicáveis. Histórias que nos lembram como somos pequenos diante dos segredos que a natureza esconde. O caso de Dennis Martin. Era o fim de semana do Dia dos Pais, em 1969. O pequeno Dennis Martin, de apenas 6 anos, estava acampando com seu irmão, pai e avô nas montanhas fumegantes Rocky Mountains. Era uma tradição familiar querida. Após uma noite tranquila no acampamento de sempre, no dia seguinte, as crianças de Dennis, seu irmão e os filhos de outro campista que passava por ali e brincavam animadamente de esconde-esconde. O pai de Dennis observava o filho à distância. Ele viu claramente Dennis se esconder atrás de uma árvore específica. Quando chegou a hora de todos saírem dos esconderijos, todas as crianças apareceram, exceto Dennis. O pai, inicialmente tranquilo por saber onde o filho estava, chamou por ele. Caminhou até a árvore e nada. Dennis havia desaparecido. O desespero tomou conta. O pai correu pela mata, gritando o nome do filho, percorrendo quase 3 quilômetros pela trilha dos Apalaches, em vão. A família se dividiu, buscando freneticamente na área imediata. Como ele poderia ter sumido tão rápido, de um local sob vigilância? Uma busca gigantesca foi organizada, já maior na história daquele parque. 1.500 voluntários, incluindo os boinas verdes do exército americano, vasculharam uma área de quase 155 quilômetros quadrados. Nenhum rastro. Nenhum cheiro. Nada. Dennis Martin simplesmente se foi, como fumaça ao vento. Anos mais tarde, uma outra família que estava no acampamento naquele mesmo fim de semana, a família que relatou algo perturbador. Procurando por ursos em uma área indicada por um guarda florestal, ouviram o que pareceu ser um grito agudo. Olhando na direção do som, para a encosta de uma montanha com árvores esparsas, eles viram algo que parecia um urso correndo pela encosta. Mas havia algo estranho, a criatura carregava algo sobre o ombro, algo que parecia uma criança. E mais estranho ainda, o pai da família que afirmou que a criatura não se movia como um urso típico. Corria de forma mais ereta, ágil, desviando das árvores quase como um humano, apesar de sua aparência peluda. Teriam eles visto um homem-urso carregando uma criança, aproximadamente 1 hora após o desaparecimento de Dennis, na mesma área? Na época, os investigadores não deram crédito à história, mas o relato persiste, adicionando uma camada ainda mais sombria ao mistério insolúvel do desaparecimento de Dennis Martin. O caso de Keith Parkins. Viajemos agora para a primavera de 1952, para Ritter, no Oregon. Keith Parkins, um menino de apenas 2 anos, brincava com seus irmãos do lado de fora do rancho de seu avô. Quando as crianças foram chamadas para o almoço, Keith não estava entre elas. A família procurou nas imediações, mas sem sucesso, logo acionaram as autoridades. Uma busca completa foi iniciada. Horas depois, a cerca de 6 quilômetros do rancho, encontraram pegadas que pareciam ser de uma criança pequena. Seguiram essas pegadas por quilômetros, até que elas simplesmente pararam, como se a criança tivesse sido levantada do chão. Somente no dia seguinte, a impressionantes 19 quilômetros de distância do rancho, Keith foi encontrado. Milagrosamente, estava vivo, apesar de ter passado quase 19 horas perdido, com roupas inadequadas para as temperaturas abaixo de zero e a neve no chão. Ele estava deitado de bruços. Ao seu lado, seu casaco e chapéu estavam cuidadosamente dobrados. Seu rosto tinha arranhões. Quando perguntaram ao pequeno Keith o que havia acontecido, a única coisa que ele conseguia articular, repetidamente, era que um gato o arranhou. Como um menino de 2 anos poderia ter percorrido 19 quilômetros, atravessando terrenos difíceis, durante a noite, em condições climáticas severas, e sobrevivido?
Um experiente aventureiro tentou refazer essa jornada no tempo estimado e concluiu ser impossível para um adulto, quanto mais para uma criança tão pequena. Tiff, hoje um homem adulto, não tem nenhuma memória do ocorrido. O mistério de como ele sobreviveu e como chegou tão longe permanece intacto. O caso de Charles M. Secular. No final de 1973, Charles M. Secular, um jovem de 19 anos e fotógrafo amador, viajava pela costa oeste dos Estados Unidos, registrando a beleza dos parques nacionais. Em janeiro de 1974, ele estava no Oregon e queria fotografar o lago Crater Lake. Como sua velha van VW não conseguiria chegar lá devido às condições, ele pediu a um amigo com um veículo todo-terreno que o levasse. Enquanto se dirigiam para o lago, Charles brincou com um amigo: se não tiver notícias minhas em alguns dias, registre um boletim de ocorrência por desaparecimento. A brincadeira se tornou realidade. Charles não retornou. O amigo cumpriu a promessa e uma busca extensiva foi realizada no lago Crater. Nenhum sinal de Charles. Seu pai voou até lá e passou meses procurando, sem encontrar nada. Um ano se passou. 2 mochileiros, perdidos e bem fora da trilha marcada perto do lago Crater, encontraram uma mochila. Dentro dela, havia uma chave de Volkswagen de aparência peculiar. Era a chave distintiva de Charles M. Secular. Investigadores foram até a área onde a mochila foi encontrada, a surpreendentes 19 quilômetros da trilha mais próxima. Perto da mochila, encontraram os restos mortais de Charles. Suas calças estavam desabotoadas e repousavam sobre um tronco, como se ele estivesse sentado ali e simplesmente desaparecido, deixando as calças para trás. Dentro das calças, estavam suas meias, e dentro das meias, os ossos dos seus pés. Não havia sapatos. Não havia jaqueta, nem a parte superior do seu esqueleto. A 12 metros de distância, encontraram um fragmento de seu crânio. Foi tudo o que acharam. Na época do desaparecimento de Charles, havia caído uma nevasca pesada na área, com um acúmulo de 1,5 metro a 2 metros de neve. Como ele poderia ter viajado 19 quilômetros fora da trilha, em neve tão profunda, especialmente considerando que não era um aventureiro experiente e estava, segundo seu amigo, mal equipado para o ambiente? Além disso, onde estava seu equipamento fotográfico? E como seus restos foram encontrados daquela maneira? Oficialmente, a causa da morte foi determinada como causas naturais. Uma conclusão que a família e muitos outros acharam difícil de aceitar diante das circunstâncias bizarras. O caso de Bart Seleyer. Bart Seleyer não era um homem comum. Era um renomado caçador e homem do campo, daqueles que se poderia largar em qualquer ambiente selvagem, e ele não apenas sobreviveria, mas prosperaria. Ele passou meses na Sibéria rastreando tigres siberianos, era um especialista mundialmente famoso. Um homem robusto, super competente. Em setembro de 2004, Bart fretou um hidroavião para levá-lo 280 quilômetros ao norte, no território de Yukon, no Canadá. Seu objetivo, caçar alce sozinho por 3 semanas. Equipado e experiente, ninguém duvidou de sua capacidade. Ele combinou com o piloto o retorno em 3 semanas. 3 semanas depois, o piloto retornou. Bart não estava lá. O piloto, conhecendo a habilidade de Bart, não se preocupou inicialmente, mas foi até o local combinado para o acampamento. Encontrou o acampamento montado, parecendo ainda habitado, não revirado. Perto dali, achou uma bolsa impermeável dry bag com uma marca, como se alguém estivesse sentado nela, encostada a uma árvore. Ao lado da árvore, estavam seu arco e flechas, numa posição que sugeria um caçador esperando sua presa. Mas Bart não estava lá. Perto da bolsa e das armas, encontraram algo terrível. Nos dentes de Bart e alguns fragmentos de osso. A primeira hipótese foi um ataque de predador. Mas havia problemas sérios com essa teoria. Amigos e conhecidos de Bart afirmavam que ele jamais seria surpreendido por um grande predador, ele estava sempre um passo à frente na natureza. Além disso, não havia sinais de luta no local e nada de terra remexida, galhos quebrados, indicando um confronto violento. E mais, havia comida exposta no acampamento de Bart. Um urso ou outro predador, após um ataque, certamente teria vasculhado o acampamento em busca de comida, mas tudo estava intacto. A conclusão oficial foi ataque e morte por um predador. Mas para aqueles que conheciam Bart e analisaram as estranhas circunstâncias, essa explicação simplesmente não fazia sentido. O caso de Christopher Tompkins.
Em 2002, Christopher Tompkins trabalhava como topógrafo em uma equipe de 4 homens no condado de Harris, Geórgia. Eles caminhavam ao longo de uma estrada, mantendo uma distância de cerca de 15 metros entre cada um. Chris era o último da fila. O homem que caminhava imediatamente à frente de Chris relatou mais tarde aos investigadores algo arrepiante. Ele se virava periodicamente para verificar se Chris ainda estava lá. Em uma dessas verificações, viu Chris. Continuou andando por alguns instantes. Virou-se novamente. Chris havia sumido. Não houve som, nenhum grito, nada que indicasse qualquer problema. O terceiro homem chamou os outros 2. Onde está o Chris? Eles olharam para trás, procuraram ao redor, pensando que ele poderia ter parado ou saído da estrada por um momento. Mas não o viam. Voltaram pelo caminho. No chão, encontraram uma pilha de moedas e algumas pequenas ferramentas que Chris carregava nos bolsos. Havia uma cerca de arame farpado ao longo da estrada, e presa nela estava uma das botas de Chris. Nada mais. Buscaram intensamente na área. Nenhum sinal dele. Para a equipe, especialmente para o homem que o viu momentos antes, era incompreensível. Como ele poderia ter desaparecido tão completamente, sem fazer barulho, em tão pouco tempo? 9 meses depois, a outra bota de Chris foi encontrada perto de um pântano, a cerca de 800 metros de onde ele desapareceu. Mas isso não trouxe respostas, apenas mais perguntas. A pilha de moedas e ferramentas no chão sugeria algo perturbador? Teria ele sido virado de cabeça para baixo, fazendo com que o conteúdo de seus bolsos caísse, antes de ser levado? Até hoje ninguém sabe. Estas são apenas algumas das inúmeras histórias, fragmentos de mistérios que ecoam pelas florestas e montanhas. Alguns buscam explicações racionais, acidentes não documentados, fenômenos naturais ainda incompreendidos. Outros sussurram sobre o inexplicável, sobre algo que talvez espreite nas sombras dessas vastidões selvagens. O que realmente aconteceu com Dennis, Keith, Charles, Bart e Christopher? Esses casos e muitos outros podem ser encontrados na série de livros chamada Missing 411, escrita pelo ex-detetive David Paulides. David reuniu casos não resolvidos de pessoas desaparecidas em parques e florestas dos Estados Unidos e sul do Canadá, todas sob circunstâncias semelhantes. A verdade, meus caros, permanece oculta, perdida em algum lugar entre a beleza e o terror da natureza indomada. Pensem nisso, e tenham cuidado ao se aventurarem longe demais dos caminhos conhecidos. Sigam para mais histórias como essas. Obrigado se você chegou até aqui. Até o próximo vídeo.